Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí para mais uma videoaula. Nós estamos já no finalzinho do ano, preparação para os vestibulares. Espero aí que a energia e o ânimo estejam renovados. Bora lá para mais uma videoaula? Canal Histórica na área. Hoje vamos falar um pouquinho do período que antecede a Primeira Guerra Mundial, pessoal. É um período muito recordado às vezes nos vestibulares, né? É o período que vai anteceder a Primeira Grande Guerra Mundial. Período esse conhecido como Belle Époque, né? Ou também na tradução literal, Bela Época, período, né, que vai marcar o final do século XIX e o início do século XX, os primeiros anos ali do século XX. E nós vamos destrinchar um pouquinho o que foi esse período, quais as implicações dele e qual a sua relevância no cenário histórico e principalmente o que vem depois desse período, que é justamente o início do século XX, que vai ter como grandes marcos aí as guerras mundiais, começando numa já muito no despontar, no alvorecer ali do século XX. Então, pessoal, o que seria então a Belle Époque? Né? O nome dado aí é o período então que pega os últimos anos do século XIX e pega os primeiros anos do século XX. Tá? Essa ideia vai surgir na França, né? Daí o termo, né? E por aí vai se desaguar em várias outras localidades, levando, né, essa denominação de um período de uma bela época, um período de paz e de uma certa prosperidade dentro da Europa, que vai acabar sendo disseminado aí em termos culturais, e artísticos e arquitetônicos para algumas outras localidades no mundo. Tá? Então aí algumas expressões, né, de como a dança, a forma de se vestir, vai ser algo que vai ser muito evidenciado, né, nesse período, na La Belle Époque. As mulheres, as vestimentas, né, o próprio processo de urbanização, arquitetônico, nós vamos ver tudo isso. Né? Essa aqui é a vista aérea da Avenida Central no Rio de Janeiro, entre 1900 e 1930, né, depois de todo o processo de reforma que o Rio de Janeiro vai passar, muito inspirado nas reformas que vão acontecer na França, em Paris, né, mais precisamente. O prédio dos Correios, em Paris, em 1886, observa aí alguns traços bem semelhantes das construções. Né? Além disso, a Bela Época vai ser, né, esse período impulsionado por grandes invenções e evoluções tecnológicas. É nesse período que vai se popularizar alguns adventos culturais e socioculturais bastante interessantes, né? Principalmente a questão dos cabarés noturnos, né, as casas de shows, a dança típica como o cancan, o cinema vai se popularizar aí como uma sétima arte, que vai fazer parte da vida das pessoas de uma forma mais corriqueira. Né? E aí, expressões artísticas como o impressionismo e a arte nouveau, né? Que vai significar literalmente aí a nova arte, o novo estilo que vai se preponderar a partir aí dessas denominações no final do século XIX. Tá? Ao mesmo tempo, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, vai ser a escalada e principalmente aí, o surgimento do socialismo, dos movimentos operários, que nós já vimos, né, nas ideologias do século XIX. E aí vão gerar, né, principalmente na França, uma dicotomia muito grande entre esquerda e direita. E a partir dali, uma certa tensão no ar, né, vai ser deixada nesse contexto. A gente não pode deixar de mencionar, pessoal, que essa bela época ela vai ser financiada praticamente com aquele processo de decolonização que nós vimos anteriormente. Né? Processo em que colônias na África, colônias na Ásia, colônias em várias localidades do mundo vão ser exploradas pela Europa. E é justamente o capital, né, o mercado, todo o lucro advindo dessa exploração que vai gerar um período de grande paz, de grande prosperidade dentro da Europa. Tá? Por isso que ele vai ser apelidado aí de Bela Época, porque vai ser um período que as artes vão florescer, as inovações tecnológicas vão surgir, e é justamente o período que vai anteceder a Primeira Grande Guerra Mundial. Então é um período de bonança, um período de paz, que depois a humanidade mergulharia aí já no alvorecer do século XX, mergulharia num período de pessimismo devido à Primeira Grande Guerra. E aí, pessoal,
mudanças, né, vão marcar, como eu disse para vocês, o telefone vai se popularizar, o telégrafo sem fio, o cinema, né, a bicicleta, que hoje, ainda mais aqui para nós em Guará, né, São Paulo, é muito corriqueiro, né, tem mais bicicleta do que habitante, aqui está se popularizando, o automóvel também, assim como o avião, e várias outras invenções estão ganhando forma, ganhando corpo, ganhando realidade, né? E Paris vai acabar se tornando essa capital artística e cultural do mundo, né? Com os cafés, os concertos, né? Os balés, as óperas, as livrarias, né? O hábito de se sair ao meio da tarde para se tomar um café, ler um bom livro, visitar os boulevards, né? Se atentar à alta costura, à moda, à gastronomia, né? Então toda essa elite aí vai consumir vários livros, né? Como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Zola, né? E aí vários outros vão acabar permeando esse período, tá? E aí durante muito tempo, né, a Arte Nouveau também vai influenciar muito a forma com que os estilos arquitetônicos vão se desenvolver, a própria estrutura das cidades vão se modernizar, né, e vão se espalhar por várias cidades da Europa. Inclusive vão chegar até o Brasil, que vai fazer um profundo processo de reforma no Rio de Janeiro, bem aos moldes do que havia sido feito na França. Tá? E aí, pessoal, formas usuais, né, desse período curvilíneo, né, bem ornamentada, né, o surgimento das novas expressões artísticas ali, como o expressionismo, né, então a arte nova, que é o Art Nouveau, né, grandes destaques culturais surgem nesse período, né, aqueles famosos musicais que muitas vezes nós vemos no cinema americano, né, retratando esse período, justamente aí o Cancan, né, aqueles teatros musicais que eram colocados em prática, como no filme Moulin Rouge, por exemplo, né? Formas geométricas, como nas obras do Gaudí. E aí, pessoal, no Brasil, a Bela Época ela vai se traduzir, né, num sentimento da elite de tentar, né, cada vez mais ter uma identidade. Né, um movimento modernista que vai buscar, né, na Semana de Arte Moderna, ali em 1922, justamente uma separação de tentar apenas ser uma mera reprodutora daquilo que acontecia na Europa. E aí esses artistas brasileiros vão tentar reinventar a arte no Brasil para que pudesse de fato ter uma característica cultural bem voltada para a nossa realidade, né? Então lentamente essa bela época vai também deixando as suas marcas aqui no Brasil. O ciclo da borracha também vai ficar conhecido, principalmente na região da Amazônia, onde o ciclo da borracha, do látex, né, para a indústria automobilística, vai gerar muita riqueza, mesmo que durante um curto período. Mas, por exemplo, em Manaus, em Belém do Pará, cidades onde a arquitetura vai sofrer uma influência muito grande da Arte Nouveau. Tá? É isso que nós vamos ver agora. Por exemplo, esse palacete aí, né, em Belém, Palacete Bolonha, olha bem a arquitetura, né, bem aos moldes dos prédios europeus. Né? Aqui a foto de um outro ângulo. Olha como era bem ornamentado, né? A questão do sobrado com vários andares ali. Uma residência do período também. Tudo lá na região de Manaus. Tá? O Teatro da Paz, olha que bela construção. Né? O Monumento da Praça da República, lindo também. Né? Aqui também na Praça da República em Belém. Né? Então olha só como essa nova arte vai influenciar também a arquitetura. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Avenida Central, né, atualmente aqui é a chamada Avenida Rio Branco, como ela já estava sendo reformada e ampliada nesse período. E observem, pessoal, o Teatro de Paris, tá? Construído aqui por volta do século XVI. Observa essa construção no Brasil, tá? O Teatro Municipal de São Paulo. E aí, mera coincidência ou existe alguma semelhança? Observa como o estilo é bem parecido, né? E dos casarões que vão ser construídos aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro, pessoal, além de tudo isso, vai sofrer várias mudanças, tá, urbanas, que principalmente a construção desses palacetes, o processo de urbanização, de reurbanização que o Rio de Janeiro vai sofrer. Tá?
assim como a questão cultural, né? Uma vida noturna, né? Como o cinema, vai ser muito comum para aqueles que tinham condição, né? Os passeios de automóveis no Rio de Janeiro, por volta de 1920, aquele famoso passeio nas avenidas para se tomar um café, comer uma torta, comer um bolo, né, no calçadão aí de Copacabana, então era muito comum, né? E aí já começa as obras aí no Largo Carioca, o antigo centro velho do Rio de Janeiro, aonde os antigos cortiços vão ser demolidos, né? E justamente a população mais carente que ele vivia vai ser excluída, vai ser marginalizada, é que dá origem ao processo de favelamento lá do Rio de Janeiro. A gente pode observar aí como as casas, não tendo ocupação no centro, vão subir a encosta dos morros, né? Isso cada vez mais comum aí nas favelas. E aí esse processo vai acabar levando, marginalizando essa população, principalmente a partir do momento em que esses cortiços são derrubados e novos prédios vão ser erguidos, né? Como aqui, por exemplo, o prefeito Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro na época, né, mandando demolir aí o centro antigo do Rio de Janeiro para a construção dessas novas edificações. E aí a população, mais uma vez, como é típico no Brasil, vai acabar tendo que abrir espaço para essa modernidade, sendo deixada à própria sorte aí, sendo relegada a um segundo plano, né? E aqui está a figura do prefeito Pereira Passos, encarregado de fazer esse processo de reurbanização do Rio de Janeiro, desapropriando os antigos imóveis e fazendo, né, alargando as ruas, construindo palácios, né, os famosos palacetes, dando origem aí a esse período na história do Rio de Janeiro. Então, pessoal, deixando aqui, encerrando novamente essa videoaula, deixando claro que a Belle Époque é justamente esse período de grande entusiasmo, mas ao mesmo tempo é um período que vai preceder a Primeira Grande Guerra Mundial. Então todo o dinheiro advindo, principalmente na Europa, né, da colonização dessas colônias na África, na Ásia, vão resultar nesse período próspero dentro da Europa, onde muitos países já se armavam, mesmo nesse período de paz, principalmente países como a Alemanha, como a Itália, que já visavam aí um certo revanchismo, tá, nesse processo que vai culminar lá na Primeira Grande Guerra Mundial. Certo, pessoas? Vejo vocês na próxima videoaula. Estou à disposição de vocês, tanto aqui no canal, como também no nosso fórum e no nosso debate. Certo, pessoas? Um abraço para vocês. Até a próxima.